Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje o nosso esquisitinho tá de volta. Nosso menino da esposa, que eu tô louco pra ver ele matar ela. Eu acho que não vai conseguir tão fácil assim, né? Essa obra só tem lá no crédito social. Então o Momo tá tendo que traduzir em tempo real aqui pra vocês, hein? Nem os gringos sabem dessa. É, nós é os diferenciados. Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em um quarto qualquer, um garoto acorda com o alarme do celular. Ao abrir os olhos, ele toma um susto. O quarto inteiro tá pintado em escrituras vermelhas. Ele fica se perguntando quem que escreveu aquilo enquanto ele dormia. Porém, estranhamente, o negócio começa a desaparecer. Ele pensa então que tava alucinando por causa que acabou de acordar. Estranho que o negócio parecia muito realista no teto. Mas é aí que ele olha pro lado e nota: aquele quarto que ele tá não é o quarto dele. Se levantando, ele se pergunta que droga de lugar é aquele. O miojo que ele comeu e os dois lenços que ele jogou no chão não estão mais ali. Obviamente ele fica confuso na hora e começa a enlouquecer. Ele parece receber memórias de alguma outra vida de alguém que é idêntico a ele. Além disso, ambos são órfãos, só que seguiram caminhos diferentes. Nosso protagonista estudou a vida inteira e entrou numa incrível universidade. Só que o cara do corpo que ele assumiu largou a escola e tinha um emprego horrível. Olhando pra mão trêmula, ele se pergunta se ele tá em algum outro mundo. E qual era a relação daquelas palavras escritas em sangue no teto? Nas memórias do dono original desse corpo não tem nada sobre aquilo. Ele tá parado tentando entender aquela situação, quando alguém chama ele de marido e fala que tá na hora do café. Quando ele se vira, rapaziada, eita, que outro mundo, hein? Olhando as coxas, ele se pergunta que negócio é esse de marido. Nesse mundo paralelo, ele se casou tão cedo assim? Ela se senta na cama e fala pra ele levantar logo, tá ficando tarde. Agora o safado já pensa que a transmigração não foi tão ruim. Ele engole seco, pensando que se não fosse essa transmigração, ele nunca teria uma mulher tão bonita e gentil. Ela continua chamando ele pra tomar um café. Ele não sabe se chama ela de bebê, de mulher ou de amigona. Ele então decide ir nas memórias pra ver o nome dela, assim é mais fácil. Ele começa a pensar e, estranhamente, não encontra nada. A mente dele parece se partir. Não tem nome, não tem experiência, não tem hobby, não tem posição favorita. Eita. Não tem absolutamente nada sobre ela na memória. Ele olha pra trás hesitante, percebendo que ela tá parada. E ele já sabe que essa tal esposa... Ele olha pra trás e uma mosca pousa no olho dela. Hesitante, ele pergunta quem é ela. Ela fica parada por um segundo. Ele diz que pelo visto ele consegue ver, já abrindo uma boca de monstro. Suando frio, o protagonista diz que ele só tá um pouco confuso, ele vai pensar sobre isso direito. Porém, agora já ela virou uma criatura gigante, dizendo que ele consegue ver. Ele chora por um segundo, mas no outro já foi devorado. De repente, ele acorda na cama de novo, suando frio e se perguntando o que aconteceu. Ele olha pra cima tendo certeza que tudo foi um sonho, só que as palavras em sangue mais uma vez estão lá. Ele não consegue ler, as coisas desaparecem e ele pensa que talvez ali tivesse algum tipo de dica. Encarando a própria mão, ele pensa que vai ter que se fingir de cego. Porém, pondo a mão na cabeça, ele sabe. Nas memórias do dono desse corpo, ele não era cego, então não faz sentido algum. Ele é um cara que sempre viveu sozinho e nunca viu ou ouviu nada fora do comum. Isso quer dizer que ele não pode deixar essa mulher saber que ele consegue ver ela. Por enquanto, ele vai ter que fingir que ela não existe. A mão vem pela porta e chama ele, dizendo que ele acabou de acordar e tá na hora do café da manhã. Sedutora, ela se aproxima, enquanto ele pensa que vai ter que ignorar e viver como o antigo dono vivia. Ela coloca as esferas em jogo e pergunta se ele já acordou. Suando frio, ele sabe que não pode se mover e não pode ver, senão ele morre. Porém, de repente ela gira o pescoço e se aproxima dele, enquanto ele insiste pra si mesmo que não pode esboçar reação. Só que ela continua se aproximando e de repente a língua sai da boca. Ao encostar no rosto dele, ele demonstra uma reação, e aí ela sabe que ele tá vendo. O rosto dele começa a ser consumido por uma maldição e de repente ele explode. No segundo seguinte, ele abre o olho e levanta assustado de novo. Só que agora tá com raiva daquela maldita. O coitado já acorda suando frio. Ele tenta parar pra raciocinar e começa a se perguntar: ele tá sendo ressuscitado ou isso é um loop no tempo? Pelo visto é igual quando você salva um ponto em algum jogo. Ele vai pegando o celular, sabendo que ela quis forçar que ele mostrasse uma reação. Ele põe no TikTok da Zigger dançante pra fingir que tá distraído. Quando mais uma vez ela aparece nas costas e fala que é hora do café da manhã. Ela chama pelo marido e pergunta o porquê ele tá olhando pra outras mulheres assim na frente dela. Ele começa a falar pra si mesmo que ama aquela garota da live, enquanto a esposa pergunta se ele não gosta mais dela. Ela se aproxima e fala que sabe que ele não tem problema de vista, então por que o celular tá tão perto? Por acaso ele tá vendo ela? Ele volta a mexer no celular, se perguntando se não pode nem parecer estranho. Porém, se acalma um pouco, já que ela não mostrou reação. Ele então volta a procurar por outras live streams, porém toma um susto.
ela aparece fazendo live stream no celular dele. Ele se levanta e joga o celular na cama, assustado. Assim que ele treme um pouco, ela nas costas diz que ele consegue ver. Abre a boca monstruosa pra comer ele, porém agora ele vem pra dar um soco. Só que ela desvia. E aí não tem o que ele fazer. É uma mordida no braço, ele agoniza e morreu mais uma vez. Enquanto ela se alimenta dos pedaços, ele se pergunta se aquilo ali realmente é um resto dele. E com isso ele começa a perder a consciência de novo. Mais uma vez ela fala que é a hora do café da manhã. E se aproxima dando um susto nele. Até a sexta vez que ele ressuscitou, ele ainda ficava assustado só dela se aproximar do rosto. E morreu múltiplas vezes por causa que não conseguia atuar muito bem. Na oitava vez, ele tentou escapar daquele quarto, porém não teve como, e assim ela percebeu que podia ser vista. Nisso, ele chegou à conclusão de fingir que gostava dela, já que não tinha escapatória. Assim que ela chegava para dar o café da manhã, ele falava que ela era incrível. O plano dele era aproveitar aquilo ao máximo. Porém, no final das contas, ele passava fome e ela comia tudo. E assim, ele morreu 13 vezes seguidas enquanto procurava alguma forma de se acalmar. Algumas pessoas enlouquecidas são muito sanas, só que pra ele a morte continuava vindo. Chegou a 14, a 15, a 16, e com cada morte ele recebia novas memórias do dono daquele corpo. Ele começou a entender um pouco sobre aquele mundo e como diferente era do mundo dele. Esse é um lugar cheio de contos bizarros. Na 18ª morte, ele ficou se perguntando o porquê ele estava revivendo. Quem escrevia aquelas palavras de sangue e por que elas desapareciam assim que ele olhava. Mais uma vez ele abre o olho, se perguntando quem é responsável por tudo isso. Ele não sabe quem é, mas sabe que a esposa dele é um deles. Ela é uma monstra, e ele começou a repetir para si mesmo que ela deveria morrer porque ele merecia viver. Mais uma vez ela veio pela porta chamando ele de marido e avisou que estava na hora do café. Ele se levantou, sabendo que toda vez ela vem fazer isso, mas nunca força o contato físico. Parada na porta, ela perguntou se primeiro ele queria uma refeição mais carnuda. Ele chegou extremamente perto, porém passou por dentro como esperado. Ela só consegue fazer algo quando tem certeza que ele consegue ver. Ele foi preparar uma comida enquanto desesperada do lado, ela falava que já fez o café da manhã, estava prontinho pra ele. O coitado ficou suspirando, pensando que quanto mais linda, melhor na mentira. Ela tá falando que tá pronto, mas claramente não tem nada preparado. Ele fez um lanche sabendo que só saindo desse quarto ele ia encontrar alguma coisa sobre a esposa dele. Quando ele foi morder o lanche, ela tinha se transformado no chão, perguntando se ele tava vendo alguma coisa. Ele foi até a porta para abrir, sabendo que precisava sair de lá. E ela era visível na maçaneta, perguntando aonde ele estava indo e por que ele não fica em casa com ela. Porém, ele só abriu a porta e saiu do quarto, dizendo pra si mesmo que ninguém mata ele 18 vezes e sai livre disso. Agora ele tá querendo vingança. Assim que ele achar uma forma de eliminar ela, ele volta pra cá. Porém, assim que ele abre a porta do apartamento, ele toma um susto olhando pros céus. O mundo é vermelho e tomado por criaturas deformadas. Na frente dele, só o vulto das pessoas. De trás de um prédio, um olho observa e um coelho gigante com um manto. Ele toma um susto com aquilo e começa a rir igual um psicopata, dizendo que realmente esse mundo é muito interessante. Porém, sente algo estranho e vomita na calçada. De repente, alguém aparece perguntando se o tio tá bem. Ele olha assustado e é só uma garotinha querendo saber se ele tá doente. Ele fala pra ela que tá bem sim e pode chamar ele de irmãozão. Fazendo um carinho, ele pensa que ela é tão fofa que ele queria ter uma filha assim. Porém, ela fica deformada na hora, falando que ele consegue ver. O coração dele para e ele olha pra cima. A garota vira um demônio gigante com uma lâmina. Nosso protagonista fica sem saber o que dizer, e depois começa a dar gargalhadas, dizendo que esse mundo é muito interessante. Ele tá gostando, e avisa ela que ele gosta muito dessa aparência, porque assim quando ele matar ela, ele não vai sentir culpa alguma. Ele vai acabar com todos os esquisitos desse lugar sem nenhum remorso. Só que dessa vez ele foi despedaçado. Mais uma vez ele acorda na cama, com a amigona perguntando se o maridão tá bem, o sol já tá nascendo. O coitado já tá pensando que tomar café da manhã 20 vezes no mesmo dia realmente é cansativo. Um tempo depois, ele tá sentado no banco da praça. Mais uma vez, a garotinha vem e pergunta onde tá a mãe dela, será que ele pode levar ela pra casa? Enquanto ele tá pensando sobre a loucura e todos os tipos de estranhices que tem nesse lugar. Um dos tipos são os completamente estranhos e sem racionalidade alguma. Eles são agressivos, porém não conseguem afetar nada igual o ar. O outro tipo são as criaturas que são idênticas aos humanos. Eles não fazem nada a não ser tentar se aproximar de você,
Porém, assim que conseguem uma reação, fazem o movimento deles. Exatamente igual à querida esposa. Ele sabe que nenhuma pessoa normal daquele mundo consegue perceber a existência deles, porém mesmo assim eles se grudam nela. O porquê que eles querem isso? Ele pensa que talvez essas criaturas queiram se integrar na vida humana. Um tempo depois, ele tá com o celular na mão e recebeu um pagamento de 3 centavos. Para sobreviver nesse mundo, ao menos ele vai precisar de um pouco de dinheiro para descobrir as coisas que ele precisa. No grupo do trabalho, um cara chamado Wu Dahai tá cobrando por ele. O nome do nosso protagonista é Izui Fanxiu. Ele trabalha vendendo os apartamentos de uma empresa e sabe que não recebeu a comissão de uma que ele vendeu recentemente. Então manda uma mensagem falando que tá indo acertar isso. E acelera a bicicleta dele. Ao chegar lá, é um hospital. Porém, o lugar mais parece um prédio abandonado. Ele fica suando frio na porta, se perguntando se ali é o lugar de vendas. Ele chega na porta e o celular dele toca. Ele diz que tá subindo e pergunta se tá todo mundo no escritório. O pessoal diz que sim, e que o filho do dono tentou ligar várias vezes pra ele, porém ele não atendia. O protagonista diz que tudo bem então, ele vai subir. Nosso garoto percebe que aquilo ali tá com certeza afetado, porém o pessoal na ligação não parecia tá mal. Ele acha estranho, mas também acha interessante. Ele caminha pelo corredor e de repente esbarra em alguma coisa. Ele sente que tocou em algo macio e se pergunta o que foi aquilo. Ele vai calmamente com a mão, querendo saber se ali é o limite que ele pode ir. Porém, o que ele toca são 2 montanhas brancas. O danado fica corado. E de repente ele sente alguma coisa. Um tapa pega na cara dele. Uma garota aparece gritando que vai reclamar sobre ele. E corre na direção do guarda enquanto ele não entende o que está acontecendo. Quando ele olha pra cima, tá escrito Academia Bailu. Porém, assim que ele pisca, o lugar volta a ser o hospital abandonado. Ele vai com a mão em direção a uma parede do hospital, só que estranhamente ela atravessa. Ele percebe que não consegue interagir com a forma física daquilo. E pensa que talvez seja igual às criaturas que precisam de certas condições. Mais uma vez, ele atravessa a mão na parede. E como isso passa por dentro dela, ele fica meio tonto e vê um corredor abandonado. Um tempo depois, ele já olhou em várias das salas, porém estão todas vazias. Só que em uma das portas dá pra sentir um forte cheiro de sangue. Hesitante, ele mais uma vez vai para atravessar ela. Ele sai num quarto onde parece ter uma garota no chão chorando. Ele fica olhando e ela começa a se levantar. E olha pra ele chamando ele de irmãozão. Só que agora ele já tá resiliente e ignora ela e passa pela parede. Assim que sai do outro lado, dá de cara com uma outra criatura. Porém, ele continua andando. Até o monstro fica confuso e ele percebe que tem uma dezena de estranhos naquilo. Todo lugar que ele entra tem um monte de coisa esquisita. E o estranho é que algumas estão abertas de uma forma que eles poderiam fugir. Só que agora ele já tá ficando bom em não demonstrar reação. Tudo graças à querida esposa que matou ele 18 vezes. De repente ele vê algumas folhas no chão, que fala sobre o experimento número 128 que passou por uma transformação. Ele se agacha para pegar, se perguntando se realmente todos os transformados são humanos. Só que infelizmente ele não consegue nem virar a folha para saber o que tá escrito. Alguma coisa passa por dentro dele. Ele se levanta e os negócios eram o cabelo de uma monstra que tá no teto. Ela desce do lado do rosto e pergunta por que ele tá lá. Por acaso tá querendo explorar os mistérios da vida com ele? Ele ignora ela enquanto pensa que talvez o melhor lugar pra ir seja na sala do diretor. O prédio do hospital mental é o mesmo da memória do dono desse corpo, e a sala do diretor é onde era a antiga sala de vendas. Ele decide ir no andar superior pra ver se tem algo lá. Quando ele tá passando no corredor, alguém chama pelo irmão Shio e pergunta o que ele tá fazendo ali. De repente, um gordinho aparece gritando com ele, perguntando como ele tem coragem pra vir do trabalho se já foi demitido. Porém, o Fan Xiu só passa pelo corredor e empurra os dois, enquanto pensa que não tem nada nesse andar. O cara de óculos fica confuso e o chefe xingando ele, perguntando por que ele tá indo pro segundo andar e manda o cara de óculos parar ele. Porém, o nosso protagonista já tá andando por lá e finalmente encontrou a sala do diretor. Alguém grita pra ele parar, porém ele já tá com a mão na maçaneta. Os amigos atrás estão enlouquecendo, falando que ferrou, tá tudo acabado. Porém, só de ver pela perna, vocês já sabem o que vem, né, meu amigo? Olha a cinturinha, olha a boquinha. Eita, na verdade a guerreira já tava sendo amassada. O pessoal pergunta quem é o protagonista e o que ele tá fazendo ali. Ele de repente pega no braço dela. Ela fala pra ele soltar e pergunta o que ele tá fazendo. Porém, ele só joga ela pro lado falando que ela é muito barulhenta. Ela cai e o cara vai ajudar sem fazer nada. Enquanto ele encontrou uma folha em cima da mesa. E como ele esperava, tem algum tipo de grande segredo nesse hospital mental. Na mensagem diz que se ele quer receber o presente do destino e desvendar os segredos desse mundo, ele tem que ir até a sala 520. Ele se pergunta se essa carta era pra ele.
e vai embora querendo saber como eles tinham ideia que ele estava vindo. É na construção C, na sala 520. De repente a lâmpada estoura. O amigo do óculos ainda tá seguindo ele, enquanto os outros 3 que ficaram pra trás estão dizendo que estão com medo. Ele liga o celular dizendo que alguma coisa não tá certa. O amigo ao lado fala que ele tá agindo estranho hoje, por que ele não tá falando com ninguém? Ele usa o celular pra iluminar do segundo andar e percebe que ele não tá mais no hospital mental. O cara que tava na diversão pede o celular do gordinho, que diz que também não tem sinal. Ele avisa que ele não precisa se preocupar, porque com o status dele ele consegue acesso a mais do que ele imagina. Mas se ele não tá errado, todas essas coisas apontam para que eles tenham entrado em um mundo do estranho. Um lugar inteiro que antes era uma realidade normal, agora parece estar sofrendo anomalias. O pessoal que estava trabalhando ainda tá preocupado com não entregar o serviço. Um dos guardas do prédio pergunta se tá tudo bem e diz que vai dar uma olhada para ver o que aconteceu. Uma das garotas se agacha para pegar o celular dela e acendendo a lanterna diz que tá fraca demais. O protagonista tá por ali também, acende a dele e pergunta pro cara de óculos porque ele também tá com a luz tão baixa. O pessoal tá questionando o loiro sobre o que ele falou deles terem entrado em um tal mundo do estranho, quando de repente ele perde a cabeça e manda todo mundo calar a boca, falando que eles precisam se manter calmos porque essa é a única forma deles sobreviverem. O pessoal fica em silêncio vendo que ele ficou estressado do nada. E o cara explica que em termos simples eles entraram em um mundo que é cheio de fantasmas. Basicamente é uma dimensão alternativa onde eles vivem. O pessoal fica em silêncio por um segundo e pergunta do guarda que tinha ido olhar a luz. Já faz 3 minutos e ele não voltou. O Teng mais uma vez avisa que nesse mundo você não pode violar nenhuma regra dos fantasmas ou você morre. O gordinho, se tremendo, pergunta o que eles vão fazer agora então. Ele responde que eles precisam urgentemente achar uma forma de escapar dali ou todo mundo naquele lugar vai morrer. O protagonista tá suando frio e escuta um som nas costas. Pela sensação familiar, ele sabe que é um fantasma se aproximando. Ele avisa todo mundo que um tá prestes a chegar. O pessoal fala pra ele parar de brincar porque não tem fantasma algum ali. Porém, uma das garotas é presa por cabelos. Enquanto Fang Xiu observa, o pessoal grita com ele, até que ele fala que a Xiao Li já se foi. A garota de óculos fica assustada, falando que ela deve ter saído andando, ela tava logo ao lado, e começa a chamar pela amiga falando para ela dizer algo. Ninguém ali consegue ver nada direito por causa da escuridão. E o Teng pergunta pro protagonista se ele viu a aparência do fantasma. Ele responde que infelizmente não deu pra ver, já que a garota sumiu do nada. Nessa hora, todo mundo começa a duvidar do Fan Xiu, falando que ele tá agindo estranho. E o Teng diz que ele não tá com medo algum, por acaso é um mestre espiritual? Confuso, ele pergunta o que é isso. O cara acha estranho que o Fan Xiu não saiba o que é isso, porém tá calmo demais. A identidade dele é uma dúvida. O cara explica que o mestre espiritual é alguém que consegue controlar a sua energia espiritual. E em momentos como esses, eles são as pessoas necessárias. O Fan Xiu pergunta se esse negócio de mestre espiritual é alguém que aprendeu no reino do estranho. Se esse é o caso, ele quer saber como faz isso. Mais uma vez, o Teng percebe que ele tá muito calmo e confiante, então talvez ele seja a chave pra sair dali. E então explica que pra sair daquele mundo você precisa juntar o poder dos fantasmas. Você precisa atingir 2 condições simultaneamente. O primeiro é passar pelo temor entre a vida e a morte, simulando um trauma emocional. E o segundo é entrar em contato com o fantasma para deixar que o poder dele invada sua alma. Porém, tem que ser cauteloso, já que o poder fantasmagórico é como uma roupa ensanguentada. Por mais que ela cubra seu corpo, ela também suja sua alma. Ouvir essas palavras deixa o Fan Xiu pensativo. Até porque ele sabe que depois de múltiplas mortes, ele evita entrar em contato com os fantasmas para não morrer. Desde a esposa até todas as criaturas da rua não passam de ilusões desde que ele não entre em contato. Porém, quando um fantasma atravessa para a realidade, ele consegue matar sem a necessidade de ser visto. Então talvez, se ele conseguir entrar em contato com esses, ele vai conseguir os eliminar. O Fang Xiu se pergunta se isso é algo bom. Se lembrando da esposa, ele diz que tá louco pra virar um mestre espiritual e acabar com ela. Quando de repente, mais uma pessoa daquele lugar some. O Teng começa a enlouquecer, falando pra todo mundo calar a boca ou eles vão atrair mais fantasmas. A Fei Fei se aproxima e diz o que eles vão fazer, ela tá com medo de desaparecer. O Fang diz que é 2 e 3 minutos. Precisamente para os homens são um intervalo de 3 minutos e para as mulheres 2. O guarda desapareceu, 3 minutos depois a garota desapareceu e 2 minutos depois o outro cara desapareceu. Seguindo essa lógica, faltam 3 minutos para mais um deles ali sumir. Ele começa a sair e os caras perguntam aonde ele tá indo e se tá tentando se matar. O Fan Xiu fala que é melhor eles começarem a procurar uma solução também ou todo mundo vai morrer naquela sala. De repente o Teng aponta pra ele e diz pra ficar parado porque ninguém vai sair daquele quarto. Porém, o protagonista ignora e diz que considerando que existem 8 deles, em 20 minutos não vai ter mais ninguém. Porém, toma um susto.
O Fang Xiu olha pra trás e avisa que quem tentar parar ele vai morrer antes dos fantasmas. Andando pelos corredores, o amigo de óculos pergunta por que eles não encontram a escada nunca, enquanto Fang Xiu reconhece as luzes como as mesmas que tinham no hospital. De repente, ele percebe, agora eles estão de volta no hospital. Um amigo pergunta se eles não estão alucinando, até onde eles se lembram eles estavam na empresa, por que eles estão no hospital de terror agora? O Fang Xiu agora tem certeza que a companhia e o hospital estão se sobrepondo nessa realidade. O hospital engoliu a companhia. Nessa hora, eles vêem uma piscina vermelha. O corredor inteiro tá sujo. E eles reconhecem os uniformes ali como sendo da companhia. O Fang Xiu chega à conclusão de que os fantasmas demoram 2 minutos com as mulheres e 3 com os homens, porque é esse o tempo que leva pra comer cada tipo de pessoa. Ele fala que eles têm um tempo ainda e o cara de óculos diz que pelo visto eles ainda estão comendo a Jialing. O protagonista acha estranho, até porque no hospital tava todo mundo preso. E a primeira vez que ele passou aqui não tinha esse monte de sangue nos corredores. Os cortes na roupa provam que pelo visto eles estão usando algum tipo de lâmina afiada. E só tem um que ele encontrou assim. Algo tá saindo no teto. E ele se lembra na hora que o único que se move livre é a Doutora Fantasma, que ele viu logo em cima dele aquela hora. Eles escutam uns sons vindo da direção. E quando olham, é o grupo que tava na sala que veio perguntar o que eles vão fazer. Eles ficam meio sem jeito e o gordinho pergunta se eles acharam alguma coisa tendo descido ali primeiro. De repente eles gritam e a garota diz que tem muito sangue ali. Todo mundo reconhece como sendo a roupa dos aliados deles. E o Teng pergunta se todo mundo foi comido. Com medo, a Fei Fei implora pra sair dali e o Teng diz que eles realmente precisam fugir o mais rápido possível. E pedem pro Fang Xiu liderar o caminho. Porém, ele não responde nada. E depois de um silêncio avisa que a hora chegou. A Fei Fei pergunta de que tipo de hora ele tá falando, e nas costas os cabelos estão descendo. Ao escutar os sons, eles se viram aos poucos. E do teto a Doutora Fantasma tá se aproximando. No segundo que a Fei Fei toma um susto, a criatura se aproxima da cara dos dois. Todo mundo tenta correr desesperado, falando pra aquela monstra sair de perto. Porém, alguma coisa para o Teng. Era a Fei Fei que tinha caído e tava pedindo pra ser salva. Porém, ele viu que a monstra tava se aproximando e deu um tapa na garota falando pra largar ele logo. Vendo todo mundo fugir, o Fang Xiu se lembrou da hora que ele viu a doutora. E no chão, a Fei Fei tava implorando pra não ser abandonada. Porém, a criatura já tava segurando ela pelo cabelo. Com lágrimas nos olhos, a Fei Fei implorou. Porém, um corte de luz e choveu sangue naquele lugar. O amigo de óculos tomou um susto ao ver que a Fei Fei tava morta. E a monstrenga não parou e continuou golpeando ela múltiplas vezes. O Fang Xiu percebeu que as técnicas com o bisturi dela era extremamente avançada, então provavelmente ela praticou muito. Ele e o amigo estão parados ali, porém a criatura parece não tá dando atenção. E fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo seria quase impossível. A monstra guarda o bisturi e abre a boca pra comer a Fei Fei. O Fang Xiu entende que o instinto de querer comer os humanos é só pelo fato de que ela se transformou em um fantasma. Ele começa a se aproximar e o amigo pergunta o que ele tá fazendo lado a lado da monstra. Sem medo, o Fang Xiu dá um soco na cara dela. Porém, ele toma um susto. A pele dela parece dura como aço. Ele se lembra que todas as criaturas que ele encontrou são extremamente poderosas comparado a um humano. A única forma é se tornar um mestre espiritualista para mudar essa situação. O amigo chama por ele, falando que eles precisam fugir. Porém, o Fang Xiu fala que tá tudo bem, porque aquela criatura só mata uma pessoa de cada vez. Isso quer dizer que quando ela tá comendo é o momento mais seguro de todos. O amigo fala que logo logo a monstra vai terminar. Porém, o protagonista diz que a Fei Fei tinha uma carne a mais ali que vai fazer demorar um pouquinho. O amigo, ao escutar aquilo, vomita, enquanto o Fang se lembra que ele precisa absorver a energia amaldiçoada das criaturas. E em uma dimensão como essa, perto dos fantasmas, é onde se tem mais poder concentrado. E um toque físico seria a melhor forma. Vendo as coxas da fantasma, ele dá uns tapinha pra ver se infecta. A monstra tá com as pernas invertidas, e o Fang tá fazendo uns carinhos nas coxas. O amigo diz pra ele acordar pra vida que não é hora desse tipo de coisa. Porém, o Fang só fala que se ele tá com medo, pode fugir. O cara diz que tudo bem e se for assim é pra eles ir com tudo. Se aproxima do lado do protagonista pra tocar os palitos de dente. Porém, logo percebe que é muito gelado. Dando a acariciada, o amigo fala que nada mudou. E o Fang Xiu diz que eles vão continuar. O amigo diz que nunca pensou que o primeiro contato seria com uma fantasma, mas essas pernas realmente são longas demais. E o Fang Xiu começa a pensar que o louco tem algum potencial escondido, já que antes estava morrendo de medo, porém agora tá babando. Ele avisa que já passou 1 minuto, eles vão encher o saco dela por mais 30 segundos e depois correr imediatamente. Assim que dá 1:30 no celular, ele se levanta falando que é hora de fugir.
O amigo pergunta se eles realmente conseguem fugir e aonde ele tá indo. O Fang tem certeza de onde ele vai, já que ele observou muito bem o hospital quando andou por ali. E eles vão usar a vantagem de terreno para criar uma distância da doutora. Porém, cabelos aparecem na frente dele. Ele se pergunta se errou algo nos cálculos dele, como que ela terminou de comer tão rápido. A quantidade de carne que a Fei feitia era o suficiente. Aí que ele nota 2 bolsas de silicone no chão. Tudo era falso e agora a fantasma tá nas costas. E ela passa um corte bem no pescoço dele. Com isso, a tela do garoto desliga. Depois da cabeça rolar no ar, ele abre o olho de novo. Porém, agora tá de volta no momento que tava com essa monstra. Bem na hora que o amigo falou que era muito frio. O Feng chega à conclusão que as voltas no tempo são definidas por eventos. Ou talvez seja igual um jogo no qual você tem que passar de um nível e uma parte fica salva. O amigo tá se divertindo, mas ele sabe que da última vez morreu por causa do silicone. Então dessa ele não pode fazer o mesmo erro. Já aperta no garoto e fala pra eles se levantarem. Porém, babando o safado diz que é a primeira vez, por que eles vão tão rápido? O Feng avisa que tudo ali é silicone, então se eles não fugirem agora, os dois vão morrer. O amigo toma um susto, agora tá explicado porque era tão grandão. Com isso, os dois já estão fugindo pelas escadas e encontram o pessoal que tava descendo também. O pessoal, desesperado, começa a correr mais rápido que eles. Porém, o Fang pega na escada e se joga na frente de todo mundo. O gordinho diz que achou que era o fantasma e falou pra ele não assustar assim. O cara de óculos queria saber por que tava todo mundo fugindo tão devagar. Os caras falaram que eles não tão devagar, até porque eles já desceram 20 andares. Porém, o Zhao Hao disse que isso é impossível, já que ele e o Fang desceram 3 para alcançar eles. O pessoal fala pra ele calar a boca e parar de mentir. Porém, o Teng entende que o fantasma tá criando caminhos falsos. E avisa que monstros como esse conseguem criar ilusões nas quais você fica preso. O Fang fica pensativo e observa a discussão. Então se aproxima e fala pra todo mundo que tem itens sobrando jogar eles no chão pra marcar. Com isso eles gritam e começam a largar tudo que tem nas bolsas e bolsos. E então ele avisa que é pra todo mundo descer a escada rápido. Eles começam a correr e depois de um tempo encontram tudo de novo. Os caras reconhecem o dinheiro e as garrafas que eles tinham jogado. Porém o Fang Xiu estava interessado na pequena camisa. De repente o Teng gritou e avisou que só um espiritualista consegue ver a saída, e mandou todo mundo ativar o poder e tentar ver alguma coisa. Ele juntou as mãos dizendo que não sabe se aquela experiência de antes foi o suficiente para libertar os poderes. Porém ele espera que sim para fugir dali. O pessoal tá confuso sem saber como eles vão fazer isso. E começam a tentar igual o cara fez enquanto Fang Xiu observa a escada. Ele se lembra que as saídas desses corredores ficavam do lado direito, então deve ser algo similar. O Teng, ao ver aquilo, pergunta o que ele tá indo fazer de novo. Que não tá nem aí pra ficar rezando e tá mais interessado em achar pistas pra fugir de lá. O Hao tava impressionado que o Fan Xiu ainda tava muito calmo. Enquanto o Teng pensa que ele não hesitou nem no primeiro segundo quando a monstra apareceu. O estranho é que agora eles fugiram pela escada e encontraram os dois de novo. Sem contar que ambos pelo menos ficaram 1 minuto com a monstra no corredor, então o que aconteceu? Por alguma razão, o psicopata chega na conclusão que eles deveriam estar tirando vantagem da fantasma. Faz muito sentido lógico isso. Mas obviamente pensa que isso não é possível, graças a Deus. O Fang tava tocando numa parede quando o Hao perguntou o que ele tava fazendo. Ele tava contando entre 10, 12, 15 e falou pra parar. E disse que encontrou. O amigo ficou impressionado que realmente tinha uma porta. E o Teng já apareceu perguntando se eles realmente tinham achado e veio correndo. O problema era como abrir aquilo. Ele imaginou aonde a fechadura devia estar e rodou a mão no vazio. Aquilo abriu a porta, de onde uma energia saiu. O Fang ia ser o primeiro a entrar, porém o Teng esbarrou nele e saiu correndo, falando que finalmente eles estavam salvos. Todo mundo passou por ele desesperado para fugir. O Hao perguntou por que ele estava deixando todo mundo ir na frente e como ele estava tão calmo. O Fang sabia muito bem que enfrentando aquela criatura não tinha por que tentar ser rápido. Quando um gordinho narigudo apareceu falando pros dois correr, senão eles iam ser usados como escudo pra morrer. O plano do Fang obviamente era ver quem ia ser pego. Dessa forma, a fantasma ia ficar parado e ele poderia aumentar o poder espiritual. O pessoal continuou na frente fugindo desesperado, até que de repente tiveram que escolher entre 2 direções. Isso criou uma divergência no time, já que todo mundo queria que outras pessoas fossem na frente para testar os caminhos. E o Teng mais uma vez perguntou pro Fang o que eles deveriam fazer. Se ele encontrou aquela porta de ferro, deve saber a saída dali. O Fang não estava muito afim de ajudar, já que todo mundo ficou empurrando e esperando que ele morresse. O pessoal continuou gritando, falando pra ele abrir a boca logo porque a fantasma estava chegando. O Fang só falou que ele não estava nem aí pra isso, pensando que pra ele todo mundo ali não passava de ferramentas. Nesse momento, a Doutora Fantasma é invencível e o que ele tem que fazer é comprar tempo. Enquanto vai pro caminho direito, ele sabe que pra sair dali vai ter que sacrificar vidas.
O pessoal, assim que vê ele por aquele caminho, sai correndo. E uma mão começa a ser escutada vindo pelas costas. O gordinho é o último. E o Feng sabe muito bem que ela chegou. Logo no teto, ela tá se preparando pra atacar ele. Assim que ela vê todo mundo fugindo, ela se aproxima do último. Enquanto os cabelos se aproximam, o gordinho fica desesperado falando que não pode morrer. Vendo um cara na frente, ele pensa que não deu a permissão dele correr mais rápido. Então pega ele pela gola e joga pra trás. O loiro cai no chão, chamando pelo gordo, porém algo já passou no pescoço e as paredes foram pintadas. Vendo a forma como o cara fez isso, o Feng pensa que ele não é diferente de um fantasma que perdeu a sanidade. Porém agora ele precisa aumentar a espiritualidade. O pessoal pergunta o que ele tá indo fazer, e lá está mais uma vez o Feng, dessa vez frente a fantasma. O amigo doente se aproxima, falando que ele não pode se divertir tanto assim sem nem chamar ele. Dizendo que uma pele lisa e fria como aquela é como uma jade de gelo. O Feng fica pensando que o cara do nada virou um poeta. Vendo quão louco ele é, talvez também desperte o poder espiritual e juntos eles fujam de lá. Um tempo depois, eles estão fugindo de novo e o Feng pergunta se ele não tem medo de morrer. O Hao fala que esperar pela morte é pior do que ser morto direto. Além disso, ele confia já que ele tá ali. Nessa hora, eles chegam numa cafeteria. Tá todo mundo morrendo de fome e sede, já que eles estão correndo há muito tempo. O Teng já sai caçando tudo, falando que depois entrega outras coisas pras pessoas. O gordinho se aproxima, falando pra compartilhar um pouco. Quando de repente uma garota diz que achou algo e ele fala pra não se mover. É uma porta, ele se aproxima dizendo que estão salvos. Porém, assim que ele abre, no fundo do corredor tem uma outra porta. O Feng percebe que a luz ali tá mais suprimida do que antes. E ao se aproximar da porta, o Teng fala que não tá fechado. Assim que eles abrem, é só uma sala de utilidades. Esse foi o fim do caminho que eles escolheram e o problema agora é que pra voltar eles vão ter que esperar alguém morrer e ficar distraído. O protagonista começou a voltar em busca da fantasma, enquanto todo mundo xingava ele por ter errado o caminho. Obviamente ele não gostou disso, até porque não pediu pra que ninguém seguisse ele. O Hao comentou que cada um deveria fazer o que quiser e o irmão Fang não obrigou ninguém a seguir ele. O gordinho reclamou, falando que não importava, já que pelo visto ele escolheu sem saber de nada. O Teng tentou acalmar todo mundo, falando pra se concentrarem, já que a prioridade era sobreviver. E falou que pelo que ele observou, aquela criatura ataca uma pessoa de cada vez e fica tranquilo por 2 a 3 minutos. A escolha agora é pegar uma pessoa que vai servir pra distrair e criar uma oportunidade pra todo mundo escapar. O Fang Xiu entendeu na hora o que ia acontecer. O Teng veio, bateu no peito dele e falou que se não fosse culpa dele, ninguém estaria ali. Então ele vai ter que ser a pessoa escolhida pra pagar pelos pecados. O Hao perguntou o que ele estava fazendo e o Teng gritou pra todo mundo ajudar. Porém o garoto chegou e deu-lhe um mata-leão. Enquanto ele era puxado, chamou o gordinho pra ajudar, que agora deu um mata-leão também no Hao e caiu com ele no chão. De repente a porta bateu. O Fang Xiu tinha se isolado do lado de fora. O pessoal perguntou o que ele estava fazendo. O Fang falou que ele nunca imaginou que ficaria tão interessado em pessoas. Pelo visto, elas são mais estranhas do que os fantasmas. Agradeceu pelo interesse deles, mas avisou que faria todo mundo pagar na próxima vez. E com isso, morreu de novo. No que o corpo dele caiu no chão, o pessoal abriu a porta para sair correndo. O Hao, com lágrimas nos olhos, foi ajudar o Fang. E assim que o Teng olhou para trás sorrindo, viu algo assustador. Mesmo morto, o Fang estava sorrindo. E falou para ele que era só ele esperar um pouquinho. De volta naquele momento que ele avisou que era silicone. Na hora ele saiu correndo, porém dessa vez sorrindo de um jeito macabro. Os caras estavam descendo a escada, tentando fugir pensando que um fantasma estava chegando, quando mais uma vez ele caiu na frente. Ignorou todo mundo e saiu correndo, que perguntavam o que ele estava fazendo. Enquanto ele descia os degraus contando, o pessoal estava de novo com o mesmo problema de estar andando em círculos. Ele chegou até a porta e abriu sem medo. Ninguém entendeu como ele achou aquilo tão rápido. O Teng perguntou se ele tinha despertado os poderes espirituais. Porém, ele só ignorou e avisou que eles tinham 1 minuto e o fantasma iria aparecer. Vendo isso, o Teng sorriu, falando que pelo visto ele despertou os poderes. Se ele o ajudasse a fugir dali, ele pagaria 5 milhões. Porém, o Fang só sorriu, falando que não precisava ter pressa, porque ele precisava resolver algo antes de sair dali. Quando o Tang ia perguntar o que era, ele deu-lhe uma joelhada nos ovos. O coitado agonizou e caiu de dor no chão. E o Fang disse que ele devia usar os 5 milhões pra tratar isso aí. Agonizando, o Teng falou que ele poderia pagar ainda mais, era só pedir. Porém, o protagonista agora tava frio. O resto do pessoal da empresa começou a xingar ele, falando como ele conseguiu ser tão sujo assim. Porém, o Fang avisou que era impossível fugir da velocidade da fantasma. Porém, com o Teng ali, todo mundo tava salvo. O pessoal ficou confuso com esse negócio de ser salvo. Até que, de repente, veio mais uma. E agora quem agonizou no chão foi o gordinho.
O Fang falou que ele deveria ter morrido há muito tempo. O Hao e o resto do pessoal tava se perguntando se ele tava ficando maluco. E se por acaso ele ia fazer isso com todo mundo. O Fang disse que não, já que ele precisava de uma pessoa sobrando. O Hao falou que era um bom plano, enquanto o pessoal tava começando a se questionar se ele realmente era humano. Ele apontou o caminho e falou que eles estavam ficando sem tempo. Porém, o pessoal começou a suspeitar já que ele não tava indo na frente. O Fang falou que só ia ficar ali pra poder tocar umas coxas. O pessoal ficou meio confuso e o amigo psicopata disse que com certeza queria ficar então. A doutora mais uma vez se aproximou. Assim que o pessoal viu ela, mudou de direção e começou a fugir. Porém, pararam logo atrás da parede para ficar observando o que ia acontecer. Enquanto o protagonista via a monstra se aproximar. No chão, o Tang pedia para ser salvo, mas logo percebeu que a calça tinha molhado. O chute do Fang tinha criado uma hemorragia, e ele pulou para agarrar a perna dele falando que iam morrer juntos. Porém, ele só pisou na mão e falou para ele não se preocupar. Ele ia ficar ali bem pertinho assistindo ele morrer. A monstra agarrou o pescoço dele e com isso o garoto se foi. A tinta guache cobriu a cara do Fang que até lambeu. O rapaz do céu tá louco mesmo. Ainda disse que o gosto da vingança não é tão ruim assim. Porém, nessa hora sentiu algo no coração dele e ficou se perguntando como era possível bater tão rápido assim. De repente, escutou a voz da esposa dele chamando por ele e ficou pensando que seria incrível ver ela partindo igual esse cara. Ele começou a fazer a gracinha na fantasma e o pessoal se perguntou se realmente esse era o verdadeiro plano. Ele encarou o Hao e se lembrou que no momento em que ele morreu, o garoto chamou por ele. Com isso, convidou o amigo para participar. Só que o Hao não parecia muito afim. E todo mundo chamou ele de fantasma. Na hora, o Fang percebeu ter morrido aquelas 20 vezes e experimentado tanta loucura tá fazendo com que ele não tenha mais nenhuma flutuação emocional. A humanidade dele aos poucos está desaparecendo. E nesse momento, ele e o Zhao Hao são completamente diferentes. Porém, ele não tem opção, então ele não vai forçar o amigo. Só que de repente, o Zhao falou que naquela companhia, ele era a única pessoa que ele podia confiar. Como ele foi o único verdadeiro amigo, ele confiaria no plano dele. Porém, disse que ele fica com um rosto assustador com esse monte de vinho na cara. Mas logo se aproximou com a carinha vermelha para fazer mais um pouco de ativação espiritual. Enquanto eles se divertiam, o Hao perguntou por que ele atacou aqueles dois. O Fang falou que, considerando a velocidade da fantasma, era impossível fugir, e assim que ela alcançasse, eles dois, por terem posições mais altas, iriam descartar os outros. De repente, ele sentiu algo e perguntou pro Hao se ele estava sentindo um frio se aproximando do corpo. O Hao disse que não, ele estava normal, enquanto o Fang percebeu que não era uma ilusão. Aquilo que ele estava sentindo era uma influência do poder dos fantasmas. Ele percebeu que a conexão era muito fraca, porém parecia estar chegando em um ponto crítico. Talvez aquilo fosse o precursor para alcançar os poderes da espiritualidade. Porém, o Hao agora parecia motivado, querendo encontrar essa tal região geladinha. De repente, ele avisou que eles deveriam fugir, porém o Fang disse que não tinha problema, já que o gordinho estava caído logo ao lado. O garoto sorriu, dizendo que era realmente uma ótima notícia. Porém, perguntou qual era a sensação de despertar a espiritualidade, já que ele não tá sentindo nada. O Fang explicou que para ele o que deve faltar são situações de vida ou morte. O estado mental ainda não chegou no ponto suficiente, por isso que ele não sente. O Hao achou isso estranho e ficou se perguntando quando que o Fang Shui experimentou algo assim. Vendo ela lamber a cara do gordinho, ele disse que era algo muito bom, já que ali ela demoraria uns 5 minutos. Eles teriam que aproveitar para absorver ao máximo. E com isso a energia fria foi invadindo o corpo do Fang. Ele começou a tentar perceber aonde elas estavam indo, e logo sentiu que parecia ser no cérebro e coração, que parecia estar se transformando num bloco de gelo. Uma lâmina fria cortou o corpo inteiro, e depois de despedaçado, uma luz surgiu no peito. Um flash de luz que, quando se concentrou, se transformou numa esfera vermelha. Assim que o Fang recobrou a consciência, ele percebeu todos os 5 sentidos dele tinham sido aguçados. Até a velocidade de pensamento e o controle sobre o corpo também tinha melhorado. Era como se mais partes do mundo tivessem sido expostas para ele. Mas ele percebeu que tinha despertado ao menos 1% da capacidade espiritual. As habilidades pareciam ser relacionadas com o desejo que ele sentia. Ele se perguntou o que era aquilo e na hora sentiu um choque no coração. Ele agonizou e se perguntou se a habilidade dele era causar dor. A sequência de mortes fez com que o maior desejo dele fosse devolver aquela sensação. Sejam emoções negativas, distorções da mente ou dores, ele consegue fazer os inimigos experienciar tudo isso. Do nada, ele sorriu e começou a rir, dizendo que agora ele ficou incrível com essa habilidade. Vendo ele enlouquecer, o Hao perguntou se tinha funcionado, enquanto o Fang chegou à conclusão que ele tinha recebido a melhor habilidade possível para ele, se lembrando da querida esposa. Ele ficou parado em transe enquanto o Hao chamava por ele, dizendo que já tinham se passado 2 minutos.
Porém, o Fang só falou pra ele se afastar, que ele iria experimentar o poder. Na hora, o Hal saiu, dizendo que pelo visto deu certo, isso era muito bom. Ele então se aproximou da Doutora Fantasma. Concentrando o poder na mão, ele sabia que ali carregava tudo que ele experimentou naqueles dias. Ele sabe que quanto mais vezes ele morrer, mais dor ele vai acumular e mais forte vai ficar. Desde que ele continue sendo revivido, ele consegue se fortalecer infinitamente. E deu um soco na cara da fantasma, falando que queria vê-la experimentar essa obra-prima. O soco pegou em cheio na cara dela, porém o poder parecia ser desfeito. Ela foi arremessada e largou o bisturi enquanto chorava no chão. Porém, o Fang percebeu na hora que esse soco dele foi medíocre, e o pouco de espiritualidade que ele tinha agora tinha se esgotado. O golpe não tinha machucado a fantasma e ela não parecia ter sentido a dor que ele sentiu. Enquanto ele pensava sobre isso, o Hal falou que talvez seja a hora de fugir. Ou se não, eles podem voltar a dar uma tocadinha. Ele pensou que talvez colocar essa energia em armas fosse a melhor forma. E falando de armas, tinha uma bem no chão para ele usar. Ele se agachou para pegar, porém logo sentiu uma energia. Aquela lâmina parecia impossível de ser levantada. E o poder dela logo atacou o coração do Fang. Ele conseguia ver todas as vezes que aquela arma tinha sido usada. A quantidade infinita de dores que ela absorveu. Porém, com tanto ressentimento, ele se perguntou se com aquilo conseguiria acabar com a doutora. Ele falou pro Hal dar um passo pro lado. Assim que ele saiu, ele atacou a doutora bem na nuca. Porém, não fez nada. O Hal subiu a camisa dela e disse que não fez nenhum arranhão. Como é que eles vão matar ela assim? O amigo ficou fazendo carinho nas costas. E o Fang chegou à conclusão que sem poder espiritual aquilo não ia funcionar com ele. Na hora ele entendeu que vingança não era possível nesse momento. Ela estava se levantando e ele levando o Hal, falando que era hora de fugir. Assim que a monstra se levantou, ela ficou se perguntando onde estava o bisturi. Andando com o Hal, ele sentiu a presença de alguém. Com os sentidos aguçados, era possível perceber a presença de outras pessoas. O Hal perguntou para onde eles iam quando os dois que estavam se escondendo apareceram. O Hal falou que eles eram dois sem vergonhas por terem fugido e agora voltado para pedir ajuda. Mas o Fang avisou que só tem uma solução. Eles vão ter que ir em cada uma das 4 portas. Todo mundo ficou assustado e o cara avisou que com a monstra seguindo ele só dá tempo de tentar uma. O Fang ignorou e saiu andando, falando que ele não estava obrigando ninguém a seguir ele. Assim que os dois escutaram um som nas costas, eles sabiam que ela estava se aproximando. O Fang percebeu que por ter roubado o bisturi, a forma de ação da fantasma iria mudar. Ele abriu a porta e falou para todo mundo correr. Eles começaram a subir as escadas desesperados. Assim que fecharam a porta, ela foi destruída nas costas e a fantasma começou a subir o corredor. Com um rosto macabro, ela falou que era pra ele devolver. Ela ignorou todo mundo da escada e foi frente a frente com o Fang, falando pra ele entregar a faca. O Fang conseguiu se defender quando ela atacou, porém ela abriu a boca e veio no pescoço. No portão leste, eles morreram. Eles foram pra mais uma outra sala. Dessa vez, ele acabou com o louro e o gordinho em outro lugar. Mais uma vez, roubou o bisturi e partiu em outra direção sorrindo. Eles correram no portão norte e chegaram no elevador. Porém, assim que ele foi entrar, a monstra abriu a porta e acabou com ele também. Ele então tentou o portão sul, só que mais uma vez foi pego pela fantasma maldosa. Realmente é cruana, porque morreu. Ele tentou a última porta. Ele não queria aceitar que ao roubar a faca ele sempre morreria. Por mais que ela fosse extremamente rápida, ele ainda tinha o reviver para conseguir mudar a trajetória toda vez. De certa forma, é como se ele conseguisse prever o futuro. Ele sabia que tinha uma passagem segura na esquerda, porém algo veio no pescoço e mais uma vez ele morreu. Já tinha sido a 9ª vez, e agora ele tinha certeza que conseguiria. Ele guiou todo mundo para aquela mesma direção. A monstra apareceu nas costas de todo mundo e se aproximou dele. Ela mais uma vez estava indo em direção ao Fang. Nessa hora o Hal virou e falou para ele tomar cuidado. Bem na hora que ela estava prestes a acertar o golpe na cara dele, ele conseguiu com um passo pro lado fazer ela errar. E ficou frente a frente com a doutora. Ela ficou confusa de como ele desviou e o Hal achou impossível que ele tinha feito aquilo. Sorrindo igual um louco, o Fang fugiu. Mais uma vez ela tentou acertar e ele conseguiu se agachar. Depois de diversas mortes, ele já tinha aprendido os padrões de ataque. Além disso, a dor estava fortalecendo o corpo dele e aumentando o poder espiritual. O Hal estava impressionado com a habilidade dele de prever os movimentos. A fantasma que não estava gostando disso. Ela se preparou e pulou para dar uma mordida nele. Porém, ele estava confiante que agora sabia inteiramente a trajetória dela. Assim que ela veio mais uma vez, ele rolou pro lado e desviou de novo. A fantasma já estava enlouquecendo, falando para ele morrer logo. O pessoal não conseguia acreditar que ele estava fugindo dela. Enquanto o Hal estava pensando que esse era o poder de um mestre espiritual. Correndo em direção à porta, ele mais uma vez estava vendo a saída. Confiante que agora eles fugiriam.
Porém, estranhamente, a fantasma parou na frente dele. Ele ficou confuso e ela falou pra ele não ir enquanto se tremia. O Fang achou estranho porque ela parecia estar com medo. Com isso, ela fugiu, dando um ataque certeiro no pobrezinho do Hal. O coitado cambaleou pra trás, se perguntando que negócio gelado foi esse. Ele correu pro Fang e perguntou o que tinha acontecido. Ele falou que tudo estava normal e, de acordo com a lógica, ali era o caminho para sobreviver. Porém, ele percebeu que até mesmo a doutora fugiu quando viu aquele lugar. Isso quer dizer que ali não deve ser a saída, mas algo tão aterrorizante que até ela fica assustada. Ele sabia que ali era a boca de um abismo. O pessoal continuou perguntando por que ele não fugia. Ele se sentou falando que era bom descansar um tempo. Após pensar um pouco, ele teve uma ideia e falou para todo mundo se levantar. Mais uma vez, eles foram caminhando por aqueles corredores do hospital. E ele aos poucos se aproximou da porta de metal, se perguntando se realmente havia um grande perigo ali fora. Ao começar a abrir, o Hal perguntou se não seria arriscado eles fazerem isso. Ele avisou que eles não têm opção a não ser ir, e com isso entrou na escuridão. Ali, ele não conseguia ver absolutamente nada. E o lugar era tão silencioso que dava para ouvir os pensamentos. As trevas tinham engolido o caminho do qual ele tinha vindo, então a única opção era seguir em frente. Ele continuou seguindo em frente e em frente. Parecia que o próprio sentido de tempo tinha sido consumido. Era como se o caminho não tivesse fim. Depois de andar pelo que parecia uma eternidade, ele abriu os olhos e se viu na frente da entrada da academia, fazendo ele se perguntar se realmente tinha saído. Todo mundo passou correndo, e o Hal comemorou que eles finalmente tinham fugido. O cara queria sair dali o mais rápido possível, e o Hal chamou pelo Fang falando para ele correr logo também. Porém, ele sabia que tinha alguma coisa estranha. Quando ele olhou para trás, se lembrou. A única coisa visível era a tal da escola e o hospital tinha sumido. O Hal falou que só queria voltar para casa e descansar porque esse dia tinha sido exaustivo. Foi aí que o Fang notou algo. Ele começou a correr para todo lado falando que tinha sumido. Não tinha nenhum fantasma na cidade. Ele não queria aceitar que escapou daquilo sem razão alguma. Ele podia aceitar o sumiço do hospital, porém não o desaparecimento de todos os fantasmas. Como é que ele ia conseguir se vingar daquela querida esposa dele? Ele se viu em frente a um carro falando que ela teria que morrer nas mãos dele. Por isso que ele precisava voltar para casa. Porém, o cara só freou e agora ele estava no banco de passageiro, murmurando para si mesmo que ela não podia desaparecer assim. Ele não queria que a esposa dele sumisse dessa forma. Assim que o táxi parou, ele saiu correndo desesperado para casa. O cara reclamou que ele não tinha pagado, mas ele não estava nem aí e subiu as escadas correndo, dizendo que aquele mundo não poderia desaparecer. Ele entrou em casa gritando que ela não podia largar ele assim. Porém, o lugar parecia normal. Depois de olhar todos os cômodos, ele caiu no chão, falando que ela tinha matado ele 18 vezes. Como que ele poderia viver sem ela pro resto da vida? Todo aquele sofrimento que ele passou na mão da Doutora Fantasma foi para conseguir se vingar. Ele acumulou raiva e dor para acabar com os fantasmas. Porém agora todos eles tinham sumido. Deitado na cama, ele se perguntava para onde ele ia direcionar todo esse ódio. E agora, sem nenhum sentimento, qual era o sentido da vida? Nessa hora, ele recebe uma mensagem no celular falando para ele dar uma olhada nas notícias. A Academia Bailu tá queimando. Ele logo vê que a notícia fala sobre um incêndio que pegou o prédio inteiro. Mais de 11 pessoas morreram, incluindo alguns dos chefes daquele lugar. O psicopata do Fang começa a rir. Isso porque a mensagem fala sobre terem encontrado o corpo dele morto. Ele fica animado, pensando que pelo visto as coisas misteriosas não acabaram. Estão só querendo brincar de esconde-esconde com ele. Agora ele tem certeza que vai poder ver a mulher dele de novo. No celular ele tá recebendo um monte de mensagem do chefe mandando ele vir trabalhar. Ele fica rindo até porque esse cara tá morto. É irônico que até morto o chefe continua mandando ele pro trabalho. De repente uma mensagem de sangue aparece no celular, dizendo que só porque ele não tá falando, ele pensa que não sabe. Uma energia sai do celular e cria um olho que diz que o vê, e ordena que ele o siga agora. O Fang calmamente agarra o olho e diz pra ele parar de possuir o celular porque ele só tem um. Com isso a ilusão se dissipa. Porém, ele tá curioso para ver qual é esse próximo mistério. Agora em frente à academia que foi completamente queimada. Sentindo o cheiro de tudo queimado, ele pensa que aquilo ali tá muito realista. De repente, ele vê a Fei-Fei ali parada. Toda animada, ela vem falar com ele dizendo que ele chegou cedo hoje. Ele faz uma exploração nas montanhas e pergunta se é de verdade. Ela diz que ele tá ficando muito ousado. Porém, de repente ele pula ela, dizendo que sabia muito bem como as coisas tinham acontecido. Ele vai subir a escada quando o Hal aparece e pergunta se ele foi forçado a trabalhar. Ele diz que na verdade gosta muito e pergunta aonde tá o Udahai. O Hal aponta e diz que o cara tá no fundo da sala. E, estranhamente, a empresa tá tão movimentada como sempre.
E o Fang começa a se perguntar se o que ele viu foi uma mentira e aquilo ali na verdade é a realidade. Ao encontrar o chefe, ele toma um esculacho que diz que mandou a mensagem no grupo perguntando por que ele não respondeu. O Fang ignora isso e pergunta quando vai receber as comissões. O Dahai diz que ele tem coragem de chegar atrasado e falar sobre comissão, enquanto o Fang reclama, falando que mesmo morto o Dahai é um nojento. O chefe aponta o dedo pra ele perguntando o que ele tá falando sobre morrer, e manda ele falar direito, até porque ele tá vivendo muito bem. Porém, de repente, o Fang passa no pescoço dele a arma daquela doutora. O chefe agoniza e cai no chão. O Fang sorri, dizendo que pelo visto agora não tá mais vivo. Todo mundo do trabalho se levanta e encara ele. O Fang vai até o Hal e bate no ombro perguntando o que aconteceu. De repente o corpo dele infla e ele se transforma. O Fang percebe que o corpo de todo mundo tá amaldiçoado e sai acabando com todos eles. Ao terminar, ele pergunta pra seja lá quem fez isso se já se divertiu o suficiente. Porém, percebe que tudo aquilo é um sonho. No chão, o pessoal agoniza, pedindo pra ele like nesse. E cês se lembra que capítulo passado terminou quando Fang Xiu se voltou na empresa. Depois que ele finalizou todo mundo, uma espécie de ilusão se quebrou e os funcionários estavam todos caídos no chão, desacordados. Olhando um caminho escuro, ele se perguntou se ali era um sonho, ou se talvez aquilo fosse o poder da entidade que tá contra ele. De repente, um globo ocular em chamas carregando um monte de crânio pergunta como ele consegue ver através dos sonhos. O Fang Xiu fala que é ridículo como ele entende tanto sobre sonhos, porém não entende nada sobre silicone. Aquilo lá tava macio demais. A criatura confusa pergunta por que ele não parece ter medo. O Fang Xiu só responde que pelo visto a criatura depende do medo pra matar ele. E nesse caso ele pede desculpas, dizendo que tudo que ela conseguiu foi acender a vontade dele de ficar vivo e quebrar essa ilusão. Ele anda até a frente de uma porta enquanto o olho observa ele. E com isso ela se distancia, falando que vai lembrar do humano que não teme nada. O Fang Xiu começa a se perguntar se era esse olho que estava aterrorizando a doutora. Observando a quantidade de ilusões ao redor dele, ele sabe que ainda tá no sonho e tá sendo manipulado. Se esse é o caso, ele vai ter que recomeçar e pede desculpas pro Zhao Hao. Com isso, o Fang Xiu reseta mais uma vez o dia. Agora, sabendo que o poder da criatura desse lugar é manipular os sonhos, tudo que ele tem que fazer é não dormir. Eles conseguiram sair mais uma vez, porém o Fang Xiu percebeu que tudo estava normal demais. Sabendo que isso só aconteceria nos sonhos, ele se finaliza de novo. Com isso, ele sabe que tá preso no sonho de outra pessoa e acredita que vai ter que ajudar o Zhao Hao a conquistar os próprios medos. Nisso, ele explica pra todo mundo que a passagem segura na verdade é uma mentira e o que acontece ali é que você é dominado por um sonho falso. Ele vai até o Zhao Hao e avisa que ele não pode cair nessa ilusão, desde que ele sobreviva aos medos ele consegue sair vivo. E o segredo pra sempre confirmar se você tá num sonho é acariciar a Fei Fei, até porque a sensação é diferente. O Zhao Hao fala que ele não sabe como isso deveria ser, já que não conhece a verdadeira sensação. E infelizmente, depois de múltiplas tentativas, o pessoal ainda estava ficando preso nos sonhos. Ele sabia que tudo aquilo era fabricado pela criatura bizarra, o problema é que cada um tinha ilusões diferentes. E o maior problema de tudo é que só a pessoa consegue quebrar o sonho que ela tá presa. Ele fala pro Zhao Hao acordar, porém o garoto tá murmurando. Ele dá-lhe um tapa na cara e mais uma sequência. Uma bicuda no meio das pernas, porém mesmo agonizando o garoto não acorda. O Fang Xiu tá confuso porque nada funciona. Já puxa o bisturi falando que vai ter que resolver assim. Sem dó do amigo, acerta uma na coxa. O Zhao Hao agoniza pedindo pra ele parar, porém desmaia pro lado. Nosso protagonista não tem ideia como que ele vai conseguir salvar esse cara. Ele percebe que vai ter que recomeçar tudo mais uma vez. Porém, se isso não funcionar, talvez ele tenha que desistir. Quando eles acordam, o Zhao Hao comenta que estava sonhando com uma fantasma muito amigável. Ela era muito macia, porém na hora que ele ia amassar, infelizmente ele acordou. O Fang Xiu ignora e o cara ao lado fala sobre a saída segura. Do nada o Zhao Hao grita animado, falando que quando ele sair vai achar uma mulher pra flertar. Vê-o como obstinado o Zhao Hao parece em pegar mulher, o Fang Xiu decide usar esse sentimento. Já que não tá dando pra conquistar o medo, vai ter que usar outra emoção. Ele então fala pro Zhao Hao ligar o telefone e deixar o volume no máximo, o que deixa o garoto confuso. Mas nosso protagonista diz que eles vão utilizar o filme favorito dele. A gente vê uma garota numa sala de aula, e ela diz que as lições privadas da linda professora estão prestes a começar. O Zhao Hao já tá todo curado. E a professora explica que ele tá errando muitas questões, então vai ter que ser punido. O Zhao Hao sabe que esse é o filme favorito dele e fala pro Fang Xiu que eles podem assistir quando forem embora. Porém, nosso garoto encara ele falando que é a única forma de salvar a vida do garoto.
O Zhao Hao, sem graça, diz que tudo bem. Com isso, pega o celular e dá play no vídeo. Uma boquinha manda um beijinho e a professora aparece dizendo que ele vai ter que ser espancado um pouquinho. O Fang Xiu fala pra ele prestar atenção na história e deixar as coisas fluírem naturalmente como no filme. O Zhao Hao, todo coradinho, diz que entendeu muito bem. Enquanto o casal atrás se pergunta se eles deveriam também participar daquilo. A professora começa a arrebentar o garoto e tá todo mundo assistindo aquilo. Enquanto eles assistem juntos, é coraçãozinho pra todo lado. A cabeça do Zhao Hao já tá explodindo ao se imaginar respondendo tudo que a professora pede. Vendo que os sentimentos do garoto estão à flor da pele, o Fang Xiu diz que tá na hora de ir. Avisando o amigo que se ele vê alguma coisa assustadora é pra tentar encontrar a diferença entre realidade e sonho. E estranhamente, o Fang Xiu tá meio entediado, pensando que depois de viver esse dia tantas vezes, ele tá até com saudade de voltar pra casa pra esposa dele. Um tempo depois, o casal morreu, eles não sobreviveram às ilusões que tiveram que encarar. Ele só quer saber se o Zhao Hao tá bem, que ali do lado tá falando que quer só experimentar um pouquinho. O garoto tá chacoalhando a cabeça com a língua pra fora. E o Fang Xiu pensa que é uma loucura que o amigo sobreviveu por causa da professora. É aí que ele nota algo estranho. O rapaz parece estar emanando uma espécie de aura espiritual. Ele entende que o amigo tá prestes a despertar os poderes. Um tempo depois, o Zhao Hao tá deitado no chão babando. Ele acorda de repente e se levanta dizendo pra Fei Fei não correr. Aí ele percebe que tá no lugar errado e questiona o Fang Xiu se ali é a saída e ele teve sucesso. O Fang Xiu só observa e se aproxima. E estranhamente o Zhao Hao fala pra ele chegar mais perto pra ele dar uma apertadinha. Nosso garoto fala pra ele acordar pra vida. E diz que é incrível que o amigo tenha vencido a ilusão utilizando esse tipo de coisa. Tímido, o Zhao Hao sai correndo pra pegar o celular dele que tá com o casal. Porém, assim que cai, vê que os dois já se foram. Ele recua assustado, se perguntando se eles realmente morreram. E o Fang Xiu diz que infelizmente sim. Porém, agora com a mão numa porta de aço, ele se questiona se ali é o fim de tudo. Ele empurra ela e uma luz dourada sai. Ambos são cegados e no segundo seguinte se vêem do lado de fora. O Zhao Hao comemora falando que finalmente eles conseguiram sair. Ao olhar pra cima, o Fang Xiu vê um monte de criaturas e concorda que realmente eles saíram dessa ilusão. Nisso, ele se vira pro Zhao Hao e se pergunta se ele despertou o lado espiritual. O garoto parece confuso e diz que só teve uma sensação estranha, como se todos os sentidos dele tivessem sido melhorados. O Fang Xiu entende que ele despertou e pergunta qual habilidade que ele recebeu. O coitado, chorando, diz que não consegue sentir habilidade nenhuma e se pergunta se é um fracasso até nisso. Com isso, ele questiona o Fang Xiu qual é o poder dele. Nosso garoto fala que ele tem a pré-cognição. O amigo fica assustado, falando que agora tá explicado como ele conseguia saber o caminho de tudo. O Fang Xiu pensa que por enquanto é melhor as pessoas acreditarem que esse é o poder dele. Isso vai atrair a atenção de pessoas poderosas e ele vai conseguir evoluir ao máximo. Assim que ele ficar mais forte, vai poder se vingar de todo mundo e especialmente da amada esposa. A pergunta que fica na cabeça é: se a ilusão do hospital existe dentro daquele escritório, o porquê ele não mais consegue ver aquilo? Ele não consegue entender se há alguma relação entre a realidade e o mundo estranho. O que ele sabe é que ainda bem tudo que ele encontrou nessa vez era uma criatura que só conseguia fabricar sonhos. Se fosse, por outro lado, algo que corrompesse a mente dele, talvez ele ficasse preso pra sempre. Até porque se ele ou o Zhao Hao tivessem que enfrentar algo de poder absoluto, mesmo morrendo 10.000 vezes, seria impossível quebrar a ilusão. A única coisa que ele acha estranho é que o Zhao Hao parece não tá vendo nenhuma das coisas assustadoras. Ele comenta sobre isso e o amigo fica olhando pra cima, perguntando do que ele tá falando. Um pássaro passa e o Fang Xiu fala que ele deve ter visto errado. Porém, bem nas costas do amigo tá uma criatura prestes a abraçar ele. E o Fang Xiu se questiona se ele, na verdade, é o único que consegue ver esse tipo de monstro. O que ele queria era encontrar alguém que também visse para que pudesse compreender melhor isso. O Zhao Hao tá decepcionado que o amigo vê o futuro, mas ele nem sabe o que consegue fazer. Com isso, fala pro Fang Xiu que é melhor eles saírem dali logo. Com isso, eles começam a sair e nosso garoto pergunta como que ele quebrou o sonho. Ele diz que seguiu as dicas exatamente como o amigo falou, mergulhou no sonho e se aventurou pra sentir tudo. O protagonista sabe que quando todo mundo morreu na última vez, a criatura apareceu pra ele. Porém, agora que o Zhao Hao sobreviveu, mesmo com todo mundo morto, ele não apareceu. Isso quer dizer que tem alguma coisa que talvez nem ele mesmo saiba. Com isso, ele pergunta pro amigo por que ele tava acariciando e beijando o ar. Sem graça, ele pergunta se ele realmente ficou se mexendo assim na vida real.
O Fang Xiu diz que sim, ele ficou fazendo uns gestos e até uns barulhos esquisitos. O Zhao Hao implora pra ele ficar quieto, porém o Fang Xiu diz que tava brincando. O estranho é que nem mesmo o próprio Fang Xiu notou que ele não tem quase mais nenhuma expressão facial. O Zhao Hao implora pra ele não contar sobre aquilo pra ninguém e nosso garoto só concorda. Com isso ele diz que vai explicar então, não foi nada demais. Tudo que ele fez foi fechar os olhos e imaginar as professoras dando várias lições. Uma delas falou pra ele ficar fazendo companhia e morrer. De repente, ele começou a sentir uma mão extremamente fria. De um segundo pro outro, outras várias mãos apareceram e ele se lembrou que o Fang Xiu falou de se manter focado. Com isso, ele tentou se proteger para fugir das mãos. Era o plano dele para tirar a atenção daquelas sensações. Por mais que as mãos estivessem irritando ele, ele continuou focado. O Fang Xiu tava se perguntando, mas que droga de história é essa? A sala que tava aterrorizante do nada voltou a ficar romântica. A mão se aproximou mais uma vez e pegou em cima da dele. Era uma garota que chamou ele de colega de classe e perguntou por que ele não estava prestando atenção. Assim que ele abriu o olho, tomou um susto e ela estava frente a frente com o garoto. A garota não era o Ash Ketchum, mas estava segurando o Pokébola. Ele ficou sem graça e falou para ela se afastar. Porém, ela balançou uma arma e se inclinou. Até que um dente gigante apareceu na frente dele. A criatura se transformou e perguntou se ele estava assustado. Os braços dele foram imobilizados e ele estava prestes a ser devorado. Ele disse pro Fang Xiu que estava morrendo de medo naquela hora e achou que estava morto. Porém, ele soltou os braços e mais uma vez foi por uma aventura. Se fosse pra morrer, ele não ia deixar ser de graça. Com isso, a monstra ficou assustada que ele não tinha medo nenhum. O Fang Xiu começa a se perguntar se o bicho não apareceu por medo de ser abusado por esse louco. Com isso, o amigo pergunta por que ele queria saber das coisas, e nosso garoto só fala pra deixar pra lá. Nisso, o Fang Xiu fala que vai pegar um táxi pra casa e é só mandar mensagem se precisar de algo. O Zhao Hao comenta que todos os colegas morreram, então como ele vai pra casa assim do nada? Nosso garoto só olha pra trás e pergunta se ele tá a fim de chamar os seguranças. Ele fica meio sem jeito e percebe que não é a melhor opção. Com isso, o Fang Xiu se retira, avisando que logo logo as organizações espirituais vão procurar ele. Um tempo depois, a esposa diz que é muito bom que ele tenha voltado pra casa e pergunta se ele já comeu. Nosso garoto sorri, dizendo que agora sim encontrou ela. Ela faz um rosto macabro e ele diz que voltou. Com isso, ela tá prestes a dizer que ele consegue ver ela, quando de repente um corte passa. O Fang Xiu não hesitou por um segundo e diz que estava com saudade da querida esposa. Sorrindo, ele pergunta se ela também queria ver ele tanto assim. Só que estranhamente, tudo reseta e ele se vê na frente de casa de novo. Ele não tem a mínima ideia de como ele morreu. Pelo visto, o poder da esposa é bem maior do que ele estava esperando. Hesitante, ele põe a mão na maçaneta e entra em casa. Mais uma vez, ela diz que tá com saudades e pergunta se ele quer algo para comer. Mais uma vez, o Fang Xiu só ignora, já que percebeu que a diferença de poder entre os dois ainda é incompreensível. Enquanto isso, em um prédio acontece uma reunião de emergência. O diretor Wang Dahai fala que todo mundo já deve ter escutado a notícia. 5 horas atrás, um misterioso fenômeno aconteceu na academia da escola, porém ninguém sabe disso ainda. A secretária fala que essas são filmagens que estavam próximas da região. Infelizmente, tudo que eles conseguiram descobrir foi sobre esses dois sobreviventes. Um garoto chamado Fang Xiu e um outro chamado Zhao Hao. Olhando o histórico dos garotos, ambos parecem ser pessoas ordinárias. E com isso, ele pergunta pro pessoal o que eles acham disso. Um cara de óculos diz que se 2 caras normais sobreviveram, deve ser um lugar de rank D. Porém, alguém diz que duvida muito disso. Uma garota de cabelos loiros fala que na filmagem o rapaz chamado Fang Xiu parecia calmo até demais. O assistente dela comenta que existe a possibilidade dele ter se tornado um mestre espiritual lá dentro. Porém, o cara de óculos insiste, falando que mesmo que eles tenham despertado, deve ser um lugar extremamente fácil, já que eles saíram vivos. O diretor manda todo mundo calar a boca e avisa que o time de investigação deve entrar em contato com essas pessoas e descobrir se eles conseguiram despertar os poderes. A Ling Xue diz que entendeu muito bem as ordens. Enquanto isso, o Fang Xiu acorda no quarto. Como sempre, a esposa tá lá, falando pra ele não se preocupar com ela e voltar a dormir. Porém, o Fang Xiu tá numa conversa com o Zhao Hao, que diz que descobriu qual é a habilidade dele. Ele explica que a razão de não ter funcionado ontem é porque parece que só funciona depois das 11 da manhã e dura até 1 da manhã. O Fang Xiu fala pra ele, fala logo. O Zhao Hao fala que a habilidade do amigo é boa, porém a dele agora é muito melhor. Nosso garoto já tá perdendo a paciência e fala pra ele contar logo que desgraça de poder ele recebeu. O Zhao Hao explica que o poder dele é ter ficado bonito pra caramba depois das 11 da manhã e os músculos dele estão em chamas. O Fang Xiu pensa que esse cara tá brincando com a cara dele e diz que vai desligar essa desgraça.
Quando ele vai no banheiro e liga a torneira, a esposa fala que ele tem uma pressão incrível. Nossa, o garoto fica confuso com essa desgraçada que não sai do pé. Já na cozinha, o Zahao continua falando que ele não tem ideia do quão mais forte o garoto ficou. Cansado disso, o Fang Xiu só taca o celular pro lado. Como ele imaginava, as habilidades são um reflexo do maior desejo da pessoa. Pelo visto, o Zahao sempre sonhou em ser forte e por isso recebeu algo assim. Ele se senta para tomar café e a esposa diz que é a hora perfeita para isso. Em outra parte da cidade, alguém desce de um carro. É a Ling Shui perguntando o que eles descobriram observando a mensagem dos garotos. O cara fala que pelo visto um deles realmente virou um mestre espiritual. Ela pergunta sobre poderes e o cara fica em silêncio. E fala que eles não têm ideia do poder do Fang Xiu, mas o tal garoto Zhao pelo visto fica muito bonito das 11 a 1 da manhã. Principalmente em capacidade física e habilidades extracurriculares. A Ling Shui fala que o rapaz tem a habilidade perfeita para trabalhar como stripper. Porém, já subindo as escadas, fala que eles precisam saber a habilidade do Fang Xiu. Ainda mais porque, dependendo dos poderes, ele pode ser um risco para a sociedade. O Wenjie só concorda, falando que entendeu. Já em casa, a esposa tá lá, perguntando se ele consegue ver ela. Nosso garoto tá ignorando, como sempre, assistindo a TV dele. Até que escuta algo vindo da porta. Ele se levanta para ver o que é, enquanto a esposa fala para dar uma olhada para ela. Ele vai até o olho mágico e se questiona se o que tá do outro lado é humano ou bizarro. Já dando de cara com o armamento pesado da Ling Shui. Os caras batem na porta e ele escuta o som, isso quer dizer que eles são humanos. Com isso, ele abre a porta e pergunta o que eles querem. O Lin Jue vai se apresentar e na hora o nosso garoto já puxa o cartão. Ele diz que os caras vieram mais rápido do que ele pensava e a esposa gruda no braço falando para os amigos entrarem. Aquilo chama a atenção dos dois, e a Ling Shui pergunta se ele sabia que eles estavam vindo. Já na sala, o Fang Xiu percebe que tá todo mundo ignorando a esposa. Ele se pergunta se eles também sabem do perigo e estão fingindo igual ele ou se tem alguma outra razão. Olhando o cartão, ele chama pelo nome do Wenjie. O cara se apresenta e diz que ele é um investigador e a garota ao lado é a Shen Shui e ele é o assistente dela. O Fang Xiu olha pra ela, que encara de volta, e pergunta como ele já sabia do escritório de investigações. O nosso rapaz só responde que em um mundo tão paranormal quanto esse era óbvio que teria alguma associação mantendo a ordem. A Ling Shui responde que é extraordinário que ele esteja tão calmo assim com tantos eventos bizarros. Ela então explica que eles são um departamento que lida com o misterioso e peculiar. Eles estão ali primeiro para saber sobre o que aconteceu na academia e segundo ver se ele tem potencial para se juntar ao time. O nosso rapaz não demonstra nenhuma reação. Enquanto a esposa tá na cara dele, a Ling Shui fala que existem freelancers que também trabalham para eles. Porém, aqueles que são relacionados diretamente ao escritório recebem muito mais recursos para se fortalecer. A esposa tá só insistindo, falando que é bom ele não tá olhando para aquela loira e pergunta se ele ainda a ama. O Fang Xiu tá só observando o rosto da esposa, pensando que ele seria extremamente maravilhoso se ela tivesse com uma expressão de desespero. Aí sim ela seria charmosa. A loira continua falando que, antes de tudo, ele vai ter que explicar muito bem o que aconteceu naquela academia. O Fang Xiu se levanta e diz que antes de responder isso, tem coisas que ele quer saber. A loira se irrita com aquilo e diz que ele não tá em posição de fazer nenhuma exigência. O assistente fala pra ela se acalmar porque não é bom resolver as coisas assim. Nisso, o protagonista diz que a Ling Shui parece ter poderes espirituais. Porém, o assistente dela é uma pessoa completamente normal. Ele pergunta se é assim que as investigações funcionam ou se ela é tão corrompida pelos poderes que precisa de alguém para supervisionar. A garota tá voltando a exalar a aura e o Wenjie manda ela se acalmar. Porém, ela só pergunta se ele tá procurando por problema. O assistente pede pra parar de provocar ela porque se ela perder a cabeça, todo mundo ali vai morrer. O Fang Xiu só ignora e diz que primeiro eles vão ter que responder o que realmente é o poder e esse mundo misterioso. A mulher diz que todo mundo que sobrevive ao misterioso se faz essa pergunta. Qual é a razão daquilo, da onde ele vem e qual é o propósito? Atualmente, a única coisa que o escritório sabe é que são todas entidades corrompidas e fonte da poluição humana. Cada criatura tem a sua própria forma de existir. Algumas são feitas de carne e sangue e outras são puramente espirituais. Elas não seguem nenhum padrão e surgem do nada. Além disso, todas parecem odiar a humanidade e têm a tendência a consumir pessoas. Ou melhor dizendo, elas se alimentam do espírito que existe nos humanos. O assistente explica que é isso por enquanto que eles sabem. O Fang Xiu pergunta como que são categorizados o nível dos mestres. O cara diz que tá impressionado que ele conhece até sobre isso. E explica que o nível atual é medido sobre quanto eles conseguem utilizar de sua essência.
Enquanto o cara escreve sobre isso, a esposa lambe o beiço falando que tem muita coisa boa pra comer pelo visto. Ele então explica que os ranks são feitos por porcentagem do poder espiritual que a pessoa possui. E a cada 20% que isso aumenta, você sobe de rank. O Fang Xiu então pergunta o que acontece quando se chega a 100%. O secretário explica que na verdade não existe ninguém que chegou a 100% em toda a história. Isso porque, quanto mais você quer aumentar, mais você tem que desafiar coisas assustadoras. O resultado disso é que todos aqueles que buscam chegar em 100% morrem no meio do processo. Ele diz então que vai fazer a terceira pergunta. A Ling Shui perde a cabeça e diz que ele deve estar se achando muito pra fazer tanta pergunta assim. Joga o caderno pro assistente e fala pra ele entrar no site se quiser descobrir alguma coisa. O único conselho que ela dá é pra não acreditar nos e-mails que ele receber de outras pessoas. Com isso dito, agora é pra ele passar todas as informações do que aconteceu naquela academia. O Fang Xiu ignora ela e diz que tem mais uma pergunta. Por acaso eles estavam vendo a esposa dele ali atrás? Nessa hora ela fica emocionada. Esse rapaz é louco, o que ele foi fazer? A Ling Shui parece confusa. A realidade do protagonista começa a se distorcer. E o assistente fala que eles checaram as informações e não viram nada sobre mulher ou namorada. Enquanto isso, a esposa tá pulando toda alegre, dizendo que sabia que ele sempre estava vendo ela. Já chega no rostinho, dizendo que ele deveria ter contado a verdade desde o começo. Os investigadores parecem estar estranhando alguma coisa. E o cara sussurra que é normal as pessoas terem alucinações assim que descobrem seus poderes. Ele imagina que o estado mental do Feng Xiu seja pior do que eles imaginaram. Ela se irrita e pergunta se ele tá querendo mais uma vez brincar com a cara deles. O nosso protagonista tem certeza que ela não tá fingindo. Ele então olha pro lado e chama pela querida esposa, dizendo que agora ele consegue ver claramente o quão maravilhosa ela é. A Fang Xiu diz que ele pelo visto não quer cooperar, porém sente alguma coisa estranha. Algo começa a se distorcer e a esposa diz que finalmente ele tá vendo ela. Ela vira a cabeça pra trás e chama pelos humanos. Na hora, a Ling Shui e o assistente se perguntam o que é aquilo. A criatura começa a crescer e abre um sorriso macabro, dizendo que faz muito tempo que ela não prova um mestre espiritual. O assistente toma um susto e a Fang Xiu pergunta que droga de poder é esse. O nosso garoto diz que é uma surpresinha pra eles. A esposa dele é mais misteriosa do que ele imaginava e pelo visto ele tá preso em um enigma. E pergunta se agora eles conseguem ver ela, já percebendo que o fato dele ter notado a existência trouxe ela pra realidade. Se nem mesmo uma mestra espiritual conseguiu ver, isso quer dizer que ele deve ser o único que consegue enxergar toda e qualquer criatura. A Ling Shui estica a mão e cria uma energia roxa. Joga na direção da monstra mandando ela morrer. O Fang Xiu fica impressionado com o poder espiritual da mulher. Pelo visto, aquela deve ser a habilidade de mestre espiritual. Porém, do meio da fumaça, a esposa sai intacta. A mulher não acredita e perde a coragem, já tentando fugir, falando que é impossível eles lidarem com aquilo. A esposa simplesmente estica o dedo e corta o ar. Com isso, a Fang Xiu é desconectada e cai no chão. Nosso garoto é pior que o amigo e já abre a vestimenta, vendo que no meio das coxas ela tem uma tatuagem de raposa. Ele observa o assistente também e acha uma carta rosa. Ele começa a ler enquanto a esposa pergunta por que ele não olha pra ela. Ele tenta descobrir o máximo possível e segundo o seguinte é morto. Ele tá de volta pro momento em que ele tinha acabado de voltar da escola. Ele sabe que não pode fazer nada contra a esposa. Porém, por outro lado, amanhã o time de investigação vai ir até lá. E vai ser a hora quando o mundo vai descobrir sobre a pessoa que consegue ver o futuro. Ele vai até o computador para acessar o fórum que ele descobriu conversando com o assistente. Uma mensagem aparece na tela e quando ele clica, um monstro aparece dando um susto. Porém, ele ignora e vai navegando no site. Ele tá querendo achar a verdade de todo esse mundo bizarro. E estranhamente, a esposa vira um mouse. Como ele tava pesquisando muito rápido, ela pede pra ele ser mais gentil. O Fang Xiu ignora tudo isso e continua pesquisando sobre isso. Ele entra em um link que exige que ele pague 1 milhão. A esposa pergunta se ele quer uma ajuda, enquanto ele se questiona como vai conseguir isso. Ele dá uma olhada no post principal que fala sobre alguém que consegue manipular o tempo. Se isso existisse, o valor dele como alguém que vê o futuro iria diminuir. A pessoa fala que o nome da habilidade é desperdício de tempo e parabeniza o protagonista por ter gastado dele lendo aquilo. Nosso garoto fica se perguntando que desgraça de fórum é esse. Enquanto isso, em uma universidade, uma garota de camisa rosa espirra na frente do computador e se pergunta quem tá falando sobre ela. O Fang Xiu tá querendo achar informações classificadas que só aquele investigador teria acesso. Dia seguinte, ele acorda, tendo gastado a noite inteira pesquisando sobre mais informações dos eventos bizarros.
Toda vez que um evento acontece, ele é classificado de rank S até rank D. Uma praga de rank A é algo que conseguiria evaporar uma cidade inteira em um dia. E algo de rank S seria algo que conseguiria destruir uma nação. O problema é que a razão para essas coisas e o porquê elas aparecem continua sendo uma dúvida de todos. Porém, essas criaturas sempre estão ao redor de todo mundo. Só que cada uma possui sua própria condição para ser materializada na realidade. A esposa, como sempre, tá dando bom dia, enquanto ele pensa que não achou ninguém falando sobre ver as criaturas no céu. O objetivo agora é conseguir dinheiro para extrair o máximo de conhecimento desses fóruns. Algo que ele descobriu é também sobre as ferramentas peculiares que têm funções inimagináveis. E a razão para o bisturi ser tão forte é porque ele foi usado para muitas coisas sinistras. Ele se lembra que um dos artigos falava sobre se conectar com a energia espiritual de uma arma. Uma aura azul começa a sair e cerca o quarto. Vendo o relógio, ele sabe que faltam 3 horas para o pessoal da investigação chegar. A energia entra no corpo dele e ele se vê sendo atacado por um monte de criatura. O próprio coração é esmagado. Porém, o Fang Xiu só pergunta se esse é todo o desespero que elas conseguem causar. Se esse é o caso, todo esse ódio ia se tornar a nova ferramenta. E então ordena que a energia espiritual daquela arma se ajoelhe diante o novo rei. Ele sente que ele ganhou pelo menos mais uns 2% de poder, percebendo que esses itens não só são ferramentas como também servem para que você evolua. O problema é que o corpo físico dele ainda não consegue absorver muito, então ele vai ter que esperar um pouco. Ele vai tomar café e o amigo dele liga. Ele já atende falando que sabe que o amigo recebeu um poder para atividades extracurriculares. O Zhao Hao toma um susto e pergunta se ele usou a previsão para saber disso, dizendo que é bom ele saber que mesmo o poder dele tendo sido descoberto ainda é muito mais incrível que ver o futuro. A escuta de alguém cai no chão. É o investigador que tá no carro e a Ling Xue pergunta qual é o problema. Ele fala que descobriu a habilidade dos dois caras. Ela diz pra ele contar logo porque parece muito animado. Ele diz que a habilidade do tal Zhao Hao é bem peculiar. Ela questiona se é tão chocante e ele fala que na verdade do Fang Xiu é muito mais impressionante. O garoto pelo visto consegue ver o futuro, avisando que na conversa ele já sabe que ambos estão indo lá visitar ele. A Fang Xiu se pergunta como eles já sabem que eles dois estão indo. Ela fica confusa, pensando que mesmo que algo assim exista, não deveria estar em um espiritualista novato. O assistente lembra ela que quanto melhor a habilidade, maior o custo para ser usada. Ela perguntou se ele estava usando de exemplo o cara que conseguia se teleportar, porém 10 centímetros de cada vez. Rapaz, nesse caso é melhor ir andando mesmo. O assistente diz que, independente disso, ele não tem ideia de como o garoto sabe que eles estão indo. Ela abre a porta, falando que chega de especulação e tá na hora de encontrar ele em pessoa. Frente a frente com ele, ela vai julgar se ele realmente vê o futuro ou tá só criando historinha. Ao chegar na frente do quarto, a porta já tá aberta. Eles hesitam por um segundo e ela chega com tudo. Algo chama a atenção. O Fang Xiu tá calmamente servindo chá pros 3. Sem olhar pro lado, ele chama o nome dos dois e fala pra eles se sentarem. Na hora, ambos entram na casa. Ela se senta no sofá perguntando como ele sabe dos nomes e também como sabia que eles estavam vindo. O Fang Xiu na hora fala que isso é porque ele consegue ver o futuro com esses olhos. Ela cruza os braços e manda ele provar se isso é verdade. O Fang Xiu começa a falar sobre tudo que eles vieram fazer, desde a tentativa de descobrir o que aconteceu na academia, sobre também saber dos poderes do Zhao Hao. O investigador avisa que tudo isso pode ser descoberto apenas com dedução lógica. O Fang Xiu fica dando risada e o cara pergunta se errou alguma informação. Nosso garoto ignora e questiona se alguém sabe além dele que o investigador é apaixonado na Ling Xue e que agora, nesse exato momento, tá com uma carta de amor guardada no bolso esquerdo. Ele coloca a mão no bolso e se treme enquanto as mulheres ficam confusas. O Fang Xiu diz que vai citar a carta e avisa que lá tá escrito: Ling Xue, quando você estiver lendo isso, eu provavelmente já morri. Porém, tem algo que eu sempre quis te dizer. A Lore interrompe a frase e vai logo no bolso pra encontrar. Puxa a carta e dá uma olhada, já ficando assustada que são exatamente as palavras que o Fang Xiu disse. Depois de pensar um pouco, ela diz que isso não é o suficiente, até porque a carta foi escrita no passado e não no futuro. Ele fala então que ela consegue controlar chamas e tem medidas de 85, 63 e 80. A esposa tinha virado uma caneca perguntando quais são as medidas dela. A Ling Xue ficou meio sem graça. Falou que o poder dela não é um segredo na comunidade espiritual e que ele pode ser só um prodígio em analisar medidas. Nosso rapaz então fala que ele sabe de um segredo e pergunta se ela realmente quer que ele revele. Ela sorri, dizendo que não tem medo de nada que ele possa expor. Nosso garoto então fala que sabe muito bem que ela tem uma certa obsessão com a cor rosa. Tudo que tem de bom tá coberto por essa cor.
E além disso, ela também tem uma raposa rosa em um lugar bem interessante. Na hora ela saca uma aura, falando que pelo visto o poder dele é parecido com o do amigo. Os dois não prestam. O Fang Xiu inventa uma história dizendo que não sabe como tudo acontece. Noite passada ele usou os poderes e viu o assistente escrevendo a carta. E na mesma noite também viu ela entrando no closet pra se arrumar. Ela se senta sem graça pensando que ele deve ter visto mais que isso, já que aquela tatuagem tá bem pertinho. Ela diz então que vai acreditar se ele passar a loteria e na hora ele escreve. Enquanto ele entrega, ela sabe que isso vai ser a forma perfeita de descobrir. Porém, pergunta por que ele não usa esse ticket e fica milionário. Ele diz que é por causa do efeito borboleta e sobre como tudo fugiria do controle. E faz uma aposta dizendo que se o número da loteria não for esse, ele pode ser morto. A Ling Shui tá perdendo a cabeça com toda essa arrogância do garoto. E com isso o investigador pede pra ele comentar sobre o que aconteceu na academia. Ele fica em silêncio e fala que lá era o Hospital Mental Azul. Ele tinha ido no escritório da empresa quando de repente todo lugar foi engolido por essa ilusão. Todo mundo que estava no escritório acabou sendo puxado para esse tal hospital. Óbvio que Fang Xiu vai mentir. Ele não comenta sobre vários detalhes e nem mesmo sobre o bisturi. Só fala que em certos momentos ele viu o caminho onde ele e o Zhao sairia vivo e o qual eles morreriam. Com isso ele conseguiu fugir de dezenas de anomalias. O investigador toma um susto e a Ling Shui diz que nunca ouviu falar de um lugar com dezenas de anomalias. Por mais que o estranho aconteça de uma dissonância, eles nunca conseguem agir de forma conjunta. Se ele viu inúmeras criaturas, provavelmente ele conheceu apenas uma que manipulava todas. O Fang Xiu fala que pelo visto ela não tem experiência para entender o que ele tá falando. Mas avisa que tá tudo bem, ser ignorante às vezes ajuda a sobreviver. A coitada tá de novo perdendo a cabeça com um garoto insultando, porém o investigador fala pra ele se acalmar, e explicando que seria bom se hoje ele voltasse com eles. Na hora, o Fang Xiu se levanta e fala pra eles irem logo. Uma hora depois, o carro estaciona. Eles descem e o assistente na porta diz que ali é o escritório de investigações. O Fang Xiu diz que isso prova que quase ninguém consegue ver as criaturas, já que o caminho à frente dele tá completamente escuro. Ao menos é bom esse lugar não desapontar e deixar like nesse vídeo, molecada! Rapaziada, nosso garoto traduziu do chinês. Eita, rapaz, essa deu trabalho. Mas cá estamos, trouxe mais uns capítulos pra vocês e dessa aqui ainda dá pra trazer mais um episódiozinho pra vocês. Então, se você não quer perder, se ativar ele aí, o celular, dale, fui!